Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Capítulo 4. A educação dos filhos. Tendo aprendido como identificar os temperamentos, tanto em nós mesmos como em nossos filhos, considerando já as variações e aportes que podem ocorrer, daremos atenção agora, mais especificamente, às maneiras de educar, corrigir e ajudar as crianças de cada um dos temperamentos, revisando brevemente suas características. Crianças coléricas. As crianças com temperamento colérico costumam ter uma compreensão mais aguda das situações, pois, por conta da umidade, guardam-nas afetivamente e conseguem pensar melhor sobre elas. Isso poderia afundá-la, mas a quentura a faz com que ela se expanda. Nunca se deve fechar os olhos para os coléricos. Eles podem se transformar em pessoas problemáticas ao utilizar toda a sua capacidade de expansão e estruturação sem um foco maior e essencialmente bom. Se não for orientada na direção de algo superior ou servir os demais, é provável que toda essa capacidade de liderança crie problemas. Quando se ilumina demais, cega-se. Quando se aquece demais, queima-se. Sem uma educação muito atenta, as crianças coléricas se tornarão muito desafiadoras e não reconhecerão a autoridade, nem mesmo a dos pais. Têm a vontade forte e grande capacidade de se apaixonar, de arrebatar, dominar e sujeitar os outros. Logo, conseguem certo domínio da situação. Por isso, podem se tornar pessoas muito imprudentes, que confiam demais em si mesmas. É preciso ensinar-lhes a humildade, pois tendem a ser orgulhosos, muito autoconfiantes e satisfeitos consigo. Tendem a nunca pedir ajuda. Por entenderem a situação com acuidade, conseguem manipular os outros facilmente, e os outros seguem os coléricos, tendem a se sujeitar a eles. Quando são muito repreendidos ou castigados com muita veemência, essas crianças tenderão a ocultar seus defeitos. Não se emendam nem corrigem, mas tornam-se dissimuladas. Cuidado ao agir de maneira insensível ou dura com o colérico. Em geral, não resolve. Como então corrigir um colérico? Demonstrando-lhe que usou mal sua capacidade. É preciso elogiá-lo e não repreendê-lo. Não se deve usar a própria força para lidar com a criança, mas a força dela. O essencial é dar ao colérico a capacidade de dominar suas próprias potências, de controlar a própria força e direcioná-la para o bem. Em vez de apontar o que a criança fez de errado, o melhor é explicar a ela como poderia ter agido corretamente. Pode ser algo como: se você se comportar bem, seus irmãos vão imitar. Dê um bom exemplo a eles. Se a criança colérica chega à adolescência acreditando que os pais não reconhecem suas virtudes, sua força e as coisas que sabe fazer, ela irá se rebelar. Elas tendem a ser soberbas e a querer ser autossuficientes. E muitas vezes têm razão. São de fato mais desenvolvidas no sentido da liderança. Os coléricos só ficam bem, são bem educados e de fato evoluem quando exigimos deles. Eles se comportam melhor, ficam mais calmas, estáveis e amigáveis quando têm uma carga de demanda maior. Não tenha medo de exigir de seu filho colérico. Uma pessoa de temperamento sanguíneo, ao contrário, fica feliz com qualquer função. Expande, mas não concentra. Não está liderando nada, está sendo útil ajudando, mas não precisa marcar a posição. Por outro lado, se você dá a mesma função
qualquer para o colérico, só para mantê-lo ocupado, ele vai questioná-lo e desconfiar de você. Essa é a diferença entre os dois temperamentos. Os dois precisam expandir, mas um precisa expandir só para se ocupar, pela convivência, para fazer parte do grupo. O outro tem de expandir para ser útil. O colérico quer se expandir para algo útil e, se estiver desocupado, certamente criará problemas. Quando não se sente valorizado por suas potencialidades, o colérico pode passar por crises de autoestima. Um filho com esse temperamento, que não tem as suas potencialidades enaltecidas, sente, em última instância, que os pais não sabem ou não entendem quem ele é. Ele pode ser valorizado, por exemplo, sendo posto para ajudar os irmãos mais novos ou responsável por alguma tarefa de casa. Se os pais estiverem atentos, disponíveis e valorizarem o que ele tem de bom, isso vai acontecer naturalmente e já ajudará com sua provável dificuldade de pedir ajuda. Contar com essa criança no funcionamento da casa e da vida familiar, ou se você é professor, para ajudá-lo na organização das atividades de sala, dando-lhe uma função e apostando em sua capacidade, vai tornar mais fácil que esse colérico peça ajuda, porque entenderá que você é o líder, o guia, enquanto ele é um sublíder, um subcomandante. Ele perceberá que não é autossuficiente. Diante desse panorama, vale lembrar também que não é bom castigar a criança colérica na frente dos demais, além de tão pouco ser útil castigá-la. Ao expor uma fraqueza do colérico na frente dos outros, ele se fecha, perde a confiança e não evolui. Funciona chamar sua atenção a sós, quando a confiança mútua já foi estabelecida ao longo do tempo. Desse modo, a criança passará a receber melhor as repreensões, orientações e correções. Outro exercício valiosíssimo na educação dos coléricos é oferecer-lhes exemplos de heroísmo, de conquista, de vitória. Elas precisam ouvir histórias de heróis, cavaleiros, santos, mártires, príncipes e princesas, de personalidades que de fato conquistaram coisas, superaram as próprias capacidades e arrastaram multidões. Isso faz muito sentido para os coléricos e os influencia positivamente. Já na vida adulta, o grande desafio do colérico é aprofundar as emoções e ter domínio da análise. Por estar sempre enérgico e em expansão, não passou por momentos de concentração. Se esse for inteligente, vai reconhecer em um exercício de humildade que precisa de um coach, de uma pessoa externa a ele que concentre o que está acontecendo em sua vida, que esteja na retaguarda, articulando, entendendo e devolvendo elaboradamente o que lhe acontece. Se entenderem que podem ir muito mais longe em todos os aspectos se pedirem ajuda, os coléricos pedirão. Eles têm um motor, a capacidade de iluminar, mas muitas vezes falta-lhes o leme, a capacidade de concentrar e entender analiticamente de operar esse recolhimento. Educar adultos coléricos, como os cônjuges, é mais difícil, pois eles sempre duvidam da inteligência do seu interlocutor. Os adultos coléricos precisam se dar conta de que não são os melhores do mundo. Sim, estão sempre expandindo, pensando e progredindo, mas não receberam e digeriram as situações com calma, certamente deixaram oportunidades pelo caminho. Crianças sanguíneas. O temperamento sanguíneo é a composição de quente e úmido. Tem, portanto, a característica quente da expansividade e a característica úmida de não solidificar ou estruturar a afetividade. Sendo uma camada mineral, o temperamento não muda ao longo da vida, mas a criança sim. E há dois temperamentos com os quais a pessoa se altera bastante ao longo do tempo: sanguíneo e melancólico. A criança sanguínea
tende a ser muito difícil e a se tornar um adulto fácil. Já a melancólica é mais fácil nos primeiros anos, mas vai se tornando difícil. Crianças sanguíneas são chatas, difíceis e parecem ter TDAH. Se bem orientadas, porém, tornam-se jovens muito amáveis que conseguem se virar bem sozinhos. Com o temperamento melancólico, acontece o inverso. São aquelas crianças boazinhas, dóceis e estruturadas, mas que, sem a devida atenção, tornam-se adultos complicados e cheios de problemas. Falaremos deles mais adiante. A grande questão do temperamento sanguíneo é a expressão. Essas crianças precisam se expressar na sua totalidade através da fala e da linguagem. Crianças sanguíneas são agitadas e malcriadas, não param quietas e estão sempre falando e se intrometendo. Mas, na vida adulta, revelam-se seu trunfo na capacidade de expressão oral e verbal. O sanguíneo consegue se comunicar e falar bem, chegando a um ambiente, interage com os demais, conversa e se expande verbalmente. Até os 6 anos de idade, as crianças não dominam os elementos da fala e da linguagem. Portanto, estão mais ou menos afastadas da realidade, até conseguirem se apropriar dos princípios verbais. Essa ineficiência na comunicação pode deixar a criança constantemente irritadiça, fazendo-a recorrer ao elemento motor. Joga-se no chão, esperneia, se debate, etc. Devido ao componente úmido, ao fato de não elaborar ou reter os estímulos, os pais nunca lhe parecerão claros e, por mais que a repreendam, sentirão como se ela estivesse sempre os desafiando. A criança sanguínea se estabiliza por volta dos 6 ou 7 anos, ao dominar a capacidade de expressão oral, ao conseguir dizer com precisão o que quer, o que a incomoda, o que a atrai. A tendência, então, é que ela se torne mais dócil e mais completa devido à conquista dessa competência. É necessário haver muita paciência até que isso aconteça, pois as características das crianças desse temperamento não costumam ser muito apreciadas pelos pais. A deixar uma bronca entrar por um ouvido e sair pelo outro, a bronca não pega. Quando levada à missa, ao culto ou ao consultório médico, por exemplo, a criança sanguínea não para quieta e, ao levar uma bronca, em apenas 2 minutos, como se não tivesse prestado atenção, já estará se mexendo de novo, explorando, batendo os pés, chutando a cadeira da frente. Ela não solidifica em si o que seja o bom comportamento. As impressões também não se fixam nos sanguíneos adultos. Porém, enquanto esses já têm desenvolvido as faculdades da memória e da abstração e compreendem os conceitos de bem e mal, certo e errado, as crianças ainda não contam com esse repertório. E, mesmo também não o possuindo, a criança de elemento seco absorve a forma afetiva da bronca ou ao menos a do desconforto e por isso tende a ser mais educada. E a criança sanguínea de componente úmido que não guarda nada no peito. Na polaridade do eixo vertical, o quente tende à expansão e devido a essa qualidade, o sanguíneo está sempre buscando coisas novas. Ele não se atém ao mesmo fenômeno, ao mesmo comando ou à mesma atividade. É aquela criança que ora brinca de Lego, ora de quebra-cabeça, ora inventa truques com a vassoura, com as meias, etc. Essa capacidade de expansão não se estrutura, mas envolve, sem gravar as coisas na cabeça, pois ainda não as compreende. Como pais, é preciso compreender esse movimento. Trata-se da sua natureza, dele sendo ele mesmo. É a capacidade de guardar, de obedecer e compreender virá conforme o seu crescimento. No início da vida, pessoas com esse temperamento também não são muito amigas das atividades intelectuais, que exigem uma capacidade de concentração.
certa profundidade que cristaliza as impressões ligadas ao componente secos e a habilidade de manter as estruturas ligada ao componente frio. O sanguíneo não tem uma nem outra, pois seus componentes são quente e úmido. Não há muito o que fazer nesse início, além de compreendê-lo. Paralelamente, há a capacidade de envolver. Os sanguíneos são como o ar, seres meio sem forma, mas têm uma característica interessante. Trazem consigo uma abertura para o envolvimento com outras pessoas. Estão sempre expandindo e envolvendo, mas sem cristalizar, sem marcar fronteiras. Por isso, em geral, são as crianças mais queridas por todos. São amáveis e dóceis com os demais, boas pessoas para se ter por perto. Não serão líderes da turma, capitães de time da escola, mas sempre que serão convidadas para brincar. No momento em que passam a dominar os princípios da linguagem, com cerca de 6 anos, elas começam a falar coisas engraçadas e comumente se torna a alma da festa. A liderança exercida por uma criança sanguínea é uma liderança passiva, que serve aos demais, graças à sua concepção mais calma sobre a vida e por não desejar, como a colérica, ter razão em tudo. Além disso, o componente úmido, que não delimita as fronteiras entre certo e errado, faz com que um dos seus desejos principais seja manter as coisas bem. Se não lhe for ensinado com um senso de justiça e de moralidade bastante claro, o sanguíneo pode tornar-se uma pessoa facilmente influenciável, o que exige dos seus pais especial atenção em relação às companhias. Os filhos sanguíneos precisam de mais proteção que os coléricos, por exemplo, que gostam de tomar a frente e de que se exija deles. Por outro lado, pessoas com esse temperamento corrigem-se rapidamente. Ao serem afastadas de ambientes nocivos, elas logo começam a florescer, a crescer. Merecem atenção especial até os 9 anos, aproximadamente, até terem a afetividade solidamente formada. Não obstante, o intelecto já funciona a todo vapor. Se conseguirmos preservá-las das más companhias e da má educação, ou seja, se os filhos sanguíneos não tiverem maus exemplos e tiverem o intelecto bem formado, começarão a interagir magnificamente com o mundo, tirando vantagem de sua sensibilidade apurada. Comparando sanguíneos e fleumáticos, outro temperamento sensitivo e de componente úmido, notamos que o fleumático sente, mas não expressa, contrai, leva para o fundo como as águas. Já o sanguíneo sente no ar o que está acontecendo, envolve, expressa, dando aos demais a impressão de que são mais sensitivos. Para comparar sanguíneos e coléricos, ao contrário, observe essa diferença. Ofereça a seu filho elementos de linguagem e de expressão oral. Música, poesias, rimas. Se ele for colérico, aquilo será entendido como um desafio. Ele vai querer decorar tudo, ser o líder. Mesmo que não seja importante, tudo vira um desafio para o colérico. Já o sanguíneo vai desfrutar a poesia. Pode ser que ele abandone o livro logo no 5º ou no 6º verso, mas mesmo assim ele se acalma. O sanguíneo tem tendência a aproveitar, a se deleitar, a gostar dos prazeres, das sensações, do convívio. Depois de passarem pela fase mais difícil, os filhos sanguíneos se tornam mais amáveis e passam a compreender como seus pais se sentem. Esta nova conexão não deve colocá-los como prediletos, pois isso não faz bem para eles e nem para os irmãos. Eles têm de ser educados e não é bom que tenham mais espaço, permissões ou benefício que os outros. Para ajudar a criança de temperamento sanguíneo, o fundamental é protegê-lo dos ambientes ruins, que podem dar exemplos ruins e inseri-la em universos lúdicos. Ela tende a acatar melhor uma ordem ou um comando vindo de uma canção ou de uma brincadeira. Se lhe for dado o comando, vai arrumar seu quarto, a criança sanguínea não vai obedecer, mas ao envolvê-lo num universo lúdico, numa história imaginária, ela tende a fazer a coisa com eficiência e começa a tomar gosto por aquilo.
Não se deve tratar o sanguíneo com a mesma exigência que o colérico. Como ele, é a doçura que funciona. Outra atitude importantíssima para ajudar a criança de temperamento sanguíneo é instigá-la desde cedo a refletir sobre as coisas e os ambientes, sobre o sentimento dos irmãos e os próprios sentimentos. Estimulá-la a falar sobre as coisas que está sentindo e vendo. Para isso, basta estar próximo e contar-lhe coisas, pedir que fale. É um exercício de paciência, de interiorização, de cuidado, carinho e atenção. Sem desenvolver essa capacidade, dificilmente um sanguíneo terá bom êxito na vida. Também, graças à umidade e expansividade, sempre mudando de atividades, sem foco, o sanguíneo terá certa dificuldade em atingir um objetivo, em vencer. É preciso fornecer instrumentos para que ele se supere, aguente a dor, mortifique os sentidos. É bom em casa colocar desafios que eduquem sua sensibilidade para que obtenha domínio sobre ela. Como fazer isso? Mapeando os confortos e prazeres dos quais os filhos sanguíneos mais gostam e privando-o deles. No início ele vai reagir devido ao seu comportamento quente, mas depois, quando os pais abordarem o assunto de maneira lúdica e alegre, explicando a ideia de maneira descontraída, ele vai ceder. A umidade não dá ao sanguíneo a capacidade de marcar os domínios, e esse exercício diário é indispensável para a sua educação. Nesse mesmo contexto, é importante fazê-lo acabar as tarefas que começou. Para exercitar, os pais podem começar propondo tarefas curtas, em vez de arrumar o quarto, arrumar a cama, por exemplo. Pois, se exigirem longas atividades, a probabilidade de se distraírem e deixarem a tarefa de lado é muito grande. Imagine que o sanguíneo é uma bexiga, uma bola de ar. Temos de enchê-las aos poucos. Se enchermos muito de uma vez, ela explode. Com o sanguíneo, o estímulo deve ser gradativo para que essa película de látex vá se robustecendo e se tornando mais sólida, até que ele consiga guardar uma maior quantidade de coisas. Afetos, informações, conteúdos intelectuais. Mas de início ele não consegue guardar, e se forçarmos a expansão, ele acabará estourando, desistindo de fazer. Se você perturbar muito a vida de seu filho, ele vai querer fazer outra coisa. Ele não voltará tão cedo àquilo que estava sendo proposto. Dividindo as tarefas em etapas, preservando-os dos maus exemplos e propondo exercícios de mortificação dos sentidos, é possível administrar sua volubilidade nos primeiros anos. Calma e ludicidade são palavras-chave para atrair e envolver os filhos sanguíneos. Crianças melancólicas. O temperamento melancólico é a combinação de seco e frio. Nos primeiros anos, a criança melancólica se comporta bem, mas se os pais não compreenderem seu temperamento e não trabalharem no início de sua formação, ela terá problemas no futuro. É aquela criança que não gera dificuldade durante os primeiros anos, é boa, atende bem às ordens, obedece à estrutura. Não expande e, portanto, não perturba o ambiente. Por ser uma criança, não tem repertório. Passou por poucas experiências vitais e afetivas e ainda não foi exposta à grande variação das emoções humanas. Por isso, recebe as impressões que os pais imprimem e as recolhe, o que não significa que sejam quietas. Elas adoram pular e brincar. Na vida prática, por ter os componentes seco e frio, o filho melancólico necessita de rotina. Não precisa ser o líder, como o colérico, e não faz questão de chamar a atenção. Em ambientes de interação, como festas e a escola, as crianças melancólicas normalmente se comportam de forma amável, cumprimenta os adultos, brinca com qualquer criança, dificilmente traz problemas para o grupo. Por estar sempre condensando e absorvendo,
interage com o ambiente em torno, diverte-se mais com a brincadeira e com a atividade do que propriamente com as demais crianças. O componente frio não lhe dá o ímpeto de se expressar, mas isso não significa que seja uma criança menos alegre. A criança melancólica confunde os pais, justamente por não causar problemas. E quando é repreendida, ela não reage imediatamente como a sanguínea ou a colérica, o que pode fazer que os pais comecem a dizer qualquer coisa sem receio de serem contestados. É preciso estarem atentos, pois tudo que essa criança recebe fica guardado. Esse comportamento também cria nos pais a tendência de chamar a atenção do melancólico sem necessidade, sem que ele precise levar uma bronca com a intensidade do que foi dada. Normalmente, ele está no canto dele, bonzinho e calmo, e porque teve qualquer atitude fora do padrão, uma atitude infantil por ser criança, é censurado. Nessas situações, o componente seco do melancólico vai cristalizar a impressão afetivamente, mas, diferentemente do colérico, ele não irá revelar que isso está acontecendo por meio da fala ou de uma reação qualquer. Ele irá concentrar tudo e já se pode imaginar a origem da maioria dos problemas de um melancólico. Se os pais não estão atentos a esse temperamento e reagem exageradamente aos seus erros, ou por outro lado, se não dão atenção que o filho melancólico precisa, ele pode aprofundar suas percepções sobre os adultos sem que eles saibam. Se uma bronca foi indevida ou injusta, ele a absorve e constrói uma imagem dos interlocutores. No entanto, ele não expressa essa conclusão, e de repente os pais se dão conta de que o filho está distante. O que aconteceu foi que ele guardou tudo em seu mundo interior habitual, construindo sem que os pais percebessem. Ele não precisa se expressar, bastam as impressões. Se persistir esse tipo de interação, a criança melancólica pode se tornar uma desconhecida para os pais e os pais desafeto para ela. Podem chegar à adolescência e à vida adulta sem uma conexão firme com a família, que sequer desconfia do motivo, pois costumava ser uma criança tranquila e pacífica. O melancólico tem um universo interior desconhecido, asilado e inacessível, o que pode torná-lo imune aos carinhos e comandos dos pais. É exatamente este o ponto que pode complicar sua vida mais tarde, se não houver cuidado desde o início. Não é difícil evitar que isso aconteça, basta ser afetuosamente presente com o filho melancólico, fazer carinho espontaneamente, ser justo com ele, deitar com ele na hora de dormir, abraçá-lo, beijá-lo, conversar com ele. É fazendo parte do universo do melancólico que os pais criam sua conexão com ele, pois ele dificilmente criará uma dependência em relação aos pais, mas é bom saber que pode contar com a presença deles em seu universo interior. É muito difícil, mas não impossível, mudar um adulto melancólico mal formado, pois ele já tem um universo interior muito bem estruturado. As impressões normalmente estão tão cristalizadas que só há duas opções: desarmar cada uma das antigas impressões ou renovar-lhe todos os afetos, todos os sentimentos. Para qualquer uma das duas se concretizar, leva certo tempo. Lidar com um adulto melancólico exige extrema paciência, delicadeza e uma perícia acurada. Ele não permite que se entre na vida dele com descuido. As pessoas se aproximam dele e ele logo gera impressões interiores, que são estruturadas, aprofundadas e fixadas de tal modo que o outro já não as acessa, tampouco altera e dificilmente as elimina. É desta atenção que o filho melancólico precisa, pois as impressões que lhe chegam podem nunca mais passar, já que eles bloqueiam seu acesso, dominando o próprio mundo interior. Quais podem ser as consequências? Caso os pais negligenciem a formação do melancólico,
Já que ele nunca trouxe problemas ou desafio aos pais, gosta de rotina, não briga, não fala bobagens, ele pode de fato desenvolver uma personalidade melancólica, no sentido que atribuímos à palavra hoje. Sua tendência será cristalizar e aprofundar os aspectos negativos que recebeu, como desatenção e desamor, tornando-se um adolescente pessimista e, posteriormente, um adulto amargurado, que vê tudo negativamente. Ele pode se tornar um adolescente triste e distante, que não descobre a maravilha que é o mundo, que é estar com outras pessoas, se envolver nos projetos, ajudar os demais, etc. Da mesma maneira, uma criança melancólica que apanha muito vai se tornar um agressivo, pois essa é a impressão que vai se cristalizar dentro dela, como sua compreensão do mundo. O melancólico também requer cuidado, porque tem amor à solidão. Mesmo quando está acompanhado de colegas, ele está em conexão com seu mundo interior, dentro da estrutura de fantasia que ele criou. É possível confundir um filho melancólico com um colérico, pois além da estrutura seca que compartilham, ele pode aparentar a qualidade da expansão se tiver boa interação verbal, sem nunca sair do seu universo pessoal. Não se pode dizer que o melancólico tem uma inclinação à tristeza, como afirmam alguns tratados, mas sim uma inclinação à profundidade e à cristalização. O que ocorre, infelizmente, é de o componente de maldade latente no mundo se sobressair e o melancólico absorvê-lo e cristalizá-lo em si. Se os pais não tiverem uma intenção positiva na educação do filho melancólico, emitindo ativamente a bondade, sua antena parabólica poderá captar apenas os ecos negativos, as vibrações da maldade que ressoam pelos séculos. Porém, se tiverem esse cuidado e injetarem ativamente os caracteres da esperança, do amor, de atenção e de tranquilidade na educação dos filhos melancólicos, terão uma joia nas mãos. Como ele aprofunda e cristaliza, pode tornar-se um grande conselheiro, alguém que entende o sofrimento e a alegria do ser humano, que compreenda os componentes maravilhosos do universo e da religião. Por outro lado, o jovem melancólico pode tornar-se irresoluto, pois seu universo interior já é tão extenso e profundo que ele começa a pensar em todas as variações e em todos os efeitos que a sua ação pode trazer, o que inibe a sua ação. Pode demorar muito para solucionar um problema e acabar cedendo às decisões dos outros. Neste caso, o fato de interiorizar tudo para analisar melhor as opções perde sua vantagem, pois há muitas situações na vida que pedem decisão e resolutividade, coisas que o melancólico não pode dar. As pessoas podem atropelar um melancólico na vida prática, na vida interior jamais. Quanto aos adultos melancólicos, o pessimismo a qual tendem pode ser sanado quase que unicamente pela religião, que lhe oferece o acesso a uma estrutura ainda mais interior e mais fixa que sua própria personalidade, a bondade divina. O melancólico que não tem religião dificilmente escapa desse circuito de ressentimento, pois, ao sair do universo benévolo criado pelos pais, verá o mundo no limite da maldade. Só uma visão que transcenda o mundo poderá lhe proporcionar esperança e salvá-lo de sua nostalgia de eternidade. O adulto melancólico, ateu, terá, portanto, um duplo desafio. Além do peso do pessimismo, será preciso um grande esforço para desenterrar em si a ideia cristalizada do ateísmo e para absorver e cristalizar em sua intimidade a piedade, a prática da religião. Contudo, não há outra saída para o melancólico, senão adquirir essa virtude. Terá de conviver com essa carga dentro de si. Ser um pai ou mãe melancólico é outro desafio, por sua tendência a elaborar,
cristalizar e analisar todos os pontos da questão. Eles têm dificuldade de dar uma bronca justa nos filhos, pois a bronca não sai na hora que tinha de sair. Além de observar o erro da criança, interiorizá-lo e elaborá-lo, esse pai mede e pondera as palavras que vai usar. Na hora de dar a bronca, ele já está fora de contexto e perde o efeito. Uma consequência disso é os pais acumularem broncas e de repente despejarem todas numa situação que não as pedia. É preciso estar atento e em sintonia com a criança. Crianças fleumáticas. O temperamento fleumático é frio e úmido, o que se opõe à qualidade de aprofundar, mas não formar uma estrutura imediata. Basta uma comparação com os outros temperamentos para compreendermos a criança fleumática. Quando os pais dão uma bronca no filho melancólico, frio e seco, ele imediatamente a cristaliza e se aprofunda nela. O sanguíneo, quente e úmido, não absorve nem a estrutura, segue no seu movimento de expansão. Já a criança fleumática, quando é repreendida, simplesmente volta-se para dentro, se interioriza sem ter absorvido nenhuma estrutura. Isso quer dizer que ela apenas muda o foco de sua atenção, imediatamente para o que estava fazendo e transita para outra atividade que chame menos a atenção. Ela não compreende a bronca, mas faz os pais pensarem que atingiram seu objetivo. Como educar alguém que não aprende rápido, com um profundo universo interior e uma enorme dificuldade de fixar a estrutura? A dificuldade de educar a criança fleumática tem relação, portanto, com o comando e a autoridade. Crianças fleumáticas precisam de pais fortes que as conduzam. Exigem bastante atenção. É necessário estar próximos delas quase o tempo todo, não por causarem problemas, mas por precisarem de um apoio para se estruturar. O temperamento fleumático é água. Para a água ter forma, precisa de um contingente que a conforme. O fleumático também se compara a uma planta trepadeira, como a era, que precisa de um muro ou de um caule para crescer estruturada ao seu redor. Adultos fleumáticos, virtuosos e eficientes, normalmente tiveram bons pais ou bons exemplos quando criança. Pessoas às quais puderam envolver e aderir, e de cuja personalidade puderam absorver alguns aspectos. A partir do momento em que compreende que precisa ter boas influências, o fleumático se cerca de boas referências, de pessoas boas, lê bons livros, ganha forma e acaba se tornando uma pessoa extraordinária. A grande vantagem do fleumático é, como a água, conseguir mudar de forma rapidamente. Se percebe que alguns amigos estão sendo uma má influência e pervertendo seus hábitos, basta que comece a conviver com outra pessoa profunda, inteligente e logo vai entender como absorver aquela forma. Sua capacidade de absorver, de tomar para si, permite ao fleumático absorver outra pessoa, outro valor, outra realidade e torná-lo uma extensão de si, que adere à sua personalidade. Por outro lado, quando um fleumático desavisado ou mal conduzido começa a conviver em ambientes ruins, repleto de maus exemplos, aquilo também adere rapidamente à sua personalidade, pois não sabe classificar e absorve aquilo de um modo que não deveria. A água pode envolver sem absorver se houver um processo de decantação, mas isso exige perspicácia da parte do fleumático. O adulto fleumático, bem esclarecido, tem essa capacidade de decantação, mas uma criança não é capaz sozinha de distinguir intelectualmente. Se estiver num ambiente ruim, será má. Se estiver num ambiente bom, será boa. A criança fleumática é água, seja suja ou cristalina, depende do que se joga nela. Sendo assim, para educar a criança fleumática, é preciso dar o exemplo.
Se o ambiente estiver bagunçado, a criança vai dar problema. Se estiver organizado, ela ficará bem, podendo mudar rapidamente devido à umidade. O fleumático só adquire certa consistência conforme for amadurecendo e envelhecendo, e na medida em que encontre uma forma estável, sobretudo em casa, que possa reconhecer e identificar, a qual ele aprenda e aprofunde. A correção, portanto, não é o problema dos pais das crianças fleumáticas. É possível e necessário repreendê-las com carinho e amor, sem grandes complicações. Se um filho fleumático não come certos alimentos, por exemplo, basta que os pais ou irmãos, primos e outros familiares com quem conviva incorporarem os mesmos alimentos em sua rotina, dando o exemplo. Em algum momento, essa atitude terá seu efeito. A educação do fleumático é, portanto, a autoeducação dos pais. Se uma criança fleumática não vai bem, é o pai ou a mãe que não vai bem. Se ela comete sempre os mesmos erros, é teimosa, resmunga demais, isso indica que alguém em casa tem esse mesmo comportamento. Mais que as pessoas de qualquer outro temperamento, as fleumáticas são um espelho e, com muita paciência e carinho, dando o exemplo e conversando com paciência, elas vão adquirir a forma desejada. Se os pais forem atentos, benévolos, justos e corajosos, o filho fleumático tenderá a ser do mesmo modo.